Câmara nova, vídeo novo e hoje com um tema absolutamente virgem no nosso canal e que vocês não vão querer perder. Olá, sexys! Tudo bem? Ótimo! Como já devem ter percebido, hoje vamos falar de virgindade. Não tem nada a ver com a parte de virgindade religiosa. Quer dizer, se calhar até tem. Este foi um tema que foi pedido por alguns de vocês que, e desde já agradeço, me enviaram perguntas às quais eu vou tentar responder. É claro que o tema da virgindade é um tema até bastante delicado, uma vez que é um conceito um bocado maleável e que muda de pessoa para pessoa e de cultura para cultura. E isso leva-nos à nossa primeira pergunta. Mas afinal, o que é a virgindade? A verdade é que o conceito de virgindade é uma questão cultural e é construído pela sociedade, pelo que pode ser entendido de diferentes formas. Em termos biológicos, pode ser entendido como uma pessoa ou até um animal que nunca teve qualquer tipo de relação sexual ou contacto sexual. Isto implica também que não tenha nunca existido qualquer tipo de contacto com os fluidos genitais, particularmente no caso das fêmeas, o contacto com o sêmen. Ao longo da história na sociedade, a virgindade foi muito associada ao ímen intacto. Mas o que é o ímen? O ímen é uma prega de pele ou uma pequena membrana que existe na entrada da vagina com uma pequena abertura pela qual saem as secreções vaginais, que resultam da autolimpeza do canal vaginal e que permite também a saída da menstruação. Esta membrana existe como uma forma de proteção natural do corpo para impedir o aparecimento de tantas infecções. Em relação à ligação entre o ímen corrompido e a virgindade, isto está errado. Primeiro porque algumas mulheres nem sequer possuem ímen. Segundo, porque o ímen pode ser rompido por qualquer outro motivo que não o coito. Basta algum esforço, às vezes mais intenso, uma abertura exagerada em termos de flexibilidade da zona pélvica. E terceiro, porque alguns ímens nem sequer rompem nunca. Pode ser uma membrana com extrema flexibilidade e que se adapta ao tamanho do pénis. O motivo pelo qual pode romper durante a relação sexual, que não tem que ser obrigatoriamente a primeira, é caso a relação sexual seja um pouquinho mais agressiva e não haja lubrificação natural ou artificial que permita a extensão do ímen para se adaptar ao tamanho do pénis. Por isso já vimos que o ímen pode não ter nada a ver com a perda da virgindade. No entanto, ser virgem continua a ser visto por muitos como ser puro, ser inocente, imaculado, limpo de corpo e alma. E muitos destes conceitos têm, claro, uma raiz religiosa. Até porque há sempre a associação da Virgem Maria, que não foi maculada e que conseguiu dar à luz Jesus Cristo sem ato sexual. Esta associação à pureza acontece em religiões como a religião cristã, a muçulmana e a judaica. No entanto, precisamos ter noção que a vida não se faz só de religião e que não existem só estas três religiões, pelo que há um leque enorme de entendimento em relação àquilo que é a virgindade. Por outro lado, a perda da virgindade parece estar sempre associada à penetração vaginal e ao sexo heterossexual. E isto também está errado. Nós sabemos perfeitamente que vivemos num mundo rico em diversidade sexual e então seria errado associar uma coisa tão importante socialmente como a perda da virgindade apenas a um único ato sexual. Assim temos que admitir que este conceito de virgindade pode variar muito. Pode ser associado a qualquer tipo de penetração, seja ele anal ou vaginal. Pode ser também associado a qualquer tipo de ato sexual. Isto inclui, como é óbvio, a penetração anal, a penetração vaginal, mas também o sexo oral e a masturbação. Sim, mesmo a masturbação pode ser considerada uma maneira de perder a virgindade. Agora, se é a automasturbação ou a masturbação a outra pessoa, já depende do conceito de cada um. E porquê é que nós não podemos ter um conceito de virgindade? Por exemplo, pensem nas pessoas homossexuais. Única e exclusivamente homossexuais. Como é que elas podem definir o conceito de virgindade? Principalmente se estamos a falar de relação entre dois homens, é claro que não há penetração vaginal. Então, o conceito de virgindade tem que ter todo um outro significado. Na verdade, aquilo que nós entendemos por virgindade depende única e exclusivamente de cada um de nós. É claro que nós somos cidadãos constituintes de uma cultura e de uma sociedade e acabamos por ser bombardeados com montes de coisas, montes de noções em relação à virgindade e à sexualidade. No entanto, nós temos que pensar naquilo que para nós significa perder a virgindade. Normalmente, perder a virgindade implica a participação de terceiros, ou seja, nós associamos sempre a perda da virgindade com uma ligação sexual que há pelo menos entre duas pessoas. Seja o namorado, o companheiro, um amigo especial.
E isto assim se verifica para a maioria dos conceitos de virgindade socialmente e religiosamente aceitos. Agora passando às vossas perguntas. Qual é a idade ideal para perder a virgindade? A verdade é que não há uma idade ideal para perder a virgindade. Para uns pode ser aos 17 ou aos 18 anos e para outros pode ser aos 30, 40. Are you a virgin? Are you a virgin? Yeah, not since I was 10. It all makes sense. You're a virgin. Ou podem nunca querer perder. A própria pessoa tem que sentir que está pronta, física e psicologicamente, para dar esse passo. É óbvio que os menores de idade devem aguardar a maturação física e psicológica do corpo e da mente. O que eu sei que não é fácil com todas essas hormonas aí aos pulos e prontas para fazer festa. E assim respondemos também de seguida à próxima questão, que é: como é que eu sei que estou pronto ou pronta para perder a virgindade? O essencial, e visto que nós muitas vezes associamos, lá está, a perda da virgindade a uma relação sexual com outra pessoa, o mais importante é não te sentires pressionado ou pressionada. Nós não podemos dar um passo tão importante como é a perda da virgindade em termos da entrega que nós fazemos a outra pessoa e mesmo da nossa exposição para connosco próprios e para com o mundo, do nosso corpo e das nossas fragilidades, dos nossos medos. Não podemos fazê-lo só porque estamos a ser pressionados por outra pessoa, seja ele o namorado, seja ele os amigos, que gostam muito de comparar quem é que já fez, quem é que não fez, quantas e quantos com quem já fez. Não há necessidade disso, não há necessidade de cedermos a pressões. Não interessa se é um namorado de quem gostas muito, não interessa se é uma namorada que está com muita pressa, tudo a seu tempo e cada pessoa tem o seu tempo. Se de facto sentimos que estamos mesmo preparados para dar esse passo, então uma coisa é muito importante e que eu já estou farta de dizer aqui, que é estar seguro na confiança que temos com a outra pessoa. E estar seguro que temos confiança em nós para nos responsabilizarmos daquilo que implica a perda da virgindade. Os cuidados que é preciso passar a ter em termos de métodos contraceptivos, em termos de saúde, seja da nossa ou do nosso parceiro. Ter conhecimento de todas as doenças e infecções sexualmente transmissíveis. Ter responsabilidade sexual não só para connosco, mas para com o nosso companheiro, porque o sexo é isso, é a ligação, é a partilha, é a confiança e por isso temos que ser responsáveis sexualmente. E também em termos do acompanhamento médico que passa a ter que ser feito até antes de nós iniciarmos a nossa vida sexual. É importante para as raparigas irem ao ginecologista, talvez seja importante para os rapazes, se não uma ida logo ao urologista, pelo menos uma conversa com o médico de família ou com o enfermeiro responsável pelo planeamento familiar. Nestas consultas de planeamento familiar, vocês podem encontrar a resposta a dúvidas que tenham e uma coisa ainda mais importante, métodos de contracepção gratuitos. Estamos a falar de pílula e preservativo. Outra coisa muito importante ter em conta para percebermos se estamos ou não prontos para perder a virgindade é nós próprios sentirmos que não estamos a fazer aquilo para agradar a alguém, para fazer parte de uma lista, para nos incluirmos num grupo. Essas coisas não são importantes. Nós temos que querer iniciar a nossa vida sexual porque nós estamos a sentir-nos capazes de o fazer com responsabilidade e maturidade suficiente para fazê-lo. E não porque gozam connosco porque ainda somos virgens, ou para nos inserirmos num certo grupo, ou para nos darmos com certas pessoas, ou porque os amigos já fizeram. Não. Não é assim que percebemos que estamos prontos. Se estamos a fazer por esse motivo, claramente não estamos prontos. O sexo, seja dentro de uma relação ou não, exige uma grande intimidade. Exige a entrega do corpo, da nossa confiança e do nosso bem-estar e do nosso prazer. Pelo que não é algo que nós possamos banjar a qualquer pessoa ou só porque sim. É claro que o ideal é haver uma grande ligação entre os envolvidos. E ser prazeroso para ambos. Se forem dois. Se forem mais, para todos. A próxima questão é: como dizer ao nosso parceiro ou parceira que somos virgens, mas que estamos prontos para iniciar a nossa vida sexual? Com a boca. Estou a brincar. É dizendo: bom, se eu digo que é importante comunicarmos para sabermos o que nos apraz um ao outro dentro da nossa relação sexual, ainda mais importante é a comunicação logo desde o início. Falarmos com o nosso parceiro, sermos sinceros e honestos e dizermos: eu nunca fiz, mas gostava de fazer. Sinto-me preparado, sinto que quero explorar isso contigo e que tu és a pessoa certa com quem eu quero iniciar a minha vida sexual. Nós temos que ter noção que estamos a entregar-nos à outra pessoa e temos que saber ver se ela é merecedora dessa nossa entrega. De resto, é só mesmo uma questão de comunicação. Não tem mais nada que saber. Outra pergunta que me foi feita foi:
Qual é o local ideal para perder a virgindade? Isto então é ainda mais relativo do que o conceito de virgindade. Idealmente, o local perfeito para perder a virgindade é o local onde nós nos sintamos mais confortáveis, mas também um local seguro. E estamos a falar em termos de segurança, não só de higiene, limpeza, cuidado, mas também se nós estamos seguros de que não vai entrar ninguém vai interromper, ninguém se vai intrometer, porque isso pode causar um ligeiro embaraço. Para algumas pessoas isto será na sua própria casa, para outras se calhar preferem ir para a casa do namorado ou da namorada. O que é preciso é ter em conta isto: higiene e conforto. Por favor, não fiquem a pensar que vão perder a vossa virgindade num quarto de hotel todo XPTO, com pétalas de rosa e cheirinhos e uma banheira cheia de espuma. A probabilidade disso acontecer é mínima. E chegamos à nossa última pergunta: como contar aos pais que já não sou virgem? Isto é tudo uma questão de comunicação e de confiança. Se vocês sentem essa vontade, essa proximidade para vocês poderem contar aos vossos pais que de facto aquilo aconteceu, mesmo que seja só um deles, imaginem que têm uma ligação mais próxima e até de alguma amizade com a vossa mãe, contem-lhe a ela primeiro. Não precisam de fazer uma reunião familiar para contar à família toda, ou para contar ao pai e à mãe, e ao vizinho, e ao gato, e ao tio, e ao primo, e ao cão, e ao peixinho dourado. Não há necessidade disso. É preciso mesmo sentirem a confiança na conversa que vão ter e na pessoa com quem vão ter essa conversa. Uma das hipóteses mais fáceis normalmente até é não contar aos pais, mas sim a um familiar mais próximo que vos possa ajudar de igual forma. Talvez até que vos possa vir a ajudar a mais tarde contar aos vossos pais. Mas, no momento inicial, alguém que vos ajude e que vos compreenda igualmente. Pode ser um irmão ou uma irmã mais velhos, pode ser um primo, um tio, uma tia, até às vezes os avós. Às vezes é um bocadinho mais fácil contar-lhes a eles, a estas figuras próximas, mas não tão próximas como os nossos pais, do que contar diretamente aos pais. E não há mal nenhum nisso, porque essas pessoas nos podem igualmente ajudar e salvaguardar em termos daquilo que nós vamos precisar, nomeadamente da nossa saúde física e sexual, tão bem como os nossos pais. E isto leva-nos a uma questão muito importante que eu já salientei ali atrás, mas nunca é demais relembrar: se nós estamos de facto a pensar em iniciar a nossa vida sexual, ou se por outro lado até já o fizemos, é muito, muito, muito importante pedir para ir a uma consulta com o nosso médico de família ou, no mínimo dos mínimos, uma consulta de planeamento familiar. Podem fazer isso no centro de saúde da vossa área de residência. Isto normalmente é feito com um enfermeiro de família. É claro que o ideal seria fazer esta consulta antes de iniciar a relação sexual. Mas se for depois, tudo bem, também não há problema, desde que se vá. É muito importante ir. É no planeamento familiar que vocês têm acesso a cuidados de saúde. Caso seja preciso marcarem algum exame, eles lá vão vos aconselhar. É lá que conseguem também métodos contraceptivos gratuitos, como eu já vos disse, pílula, preservativo. Não têm desculpas para não usar métodos contraceptivos. E é também um espaço seguro onde vocês podem pôr as vossas dúvidas e questões a um profissional de saúde. É claro que se vocês quiserem de facto contar aos vossos pais, por favor não o façam no meio de uma discussão, de um braço de ferro entre vocês e os vossos pais, em que vocês tentam afirmar a vossa independência e a vossa maioridade e a vossa maturidade e que, só porque tu sabes eu já não sou virgem. Não façam isso. Se querem de facto partilhar esse momento da vossa vida com os vossos pais, se sentem a confiança e a vontade suficientes para fazê-lo, façam num ambiente descontraído, tranquilo, em jeito de conversa. Imaginem que vocês costumam ter assim umas conversas com a vossa mãe ou com o vosso pai, ou se de facto vos surgir alguma dúvida e vocês quiserem esclarecê-la, é uma maneira de mostrarem que estão interessados na opinião e, sobretudo, que têm a confiança deles. Por exemplo, olha mãe, eu acho que se calhar eu estou pronto ou pronta para ir a uma consulta de planeamento familiar. Gostava de ver como é que é, acho que já estou a chegar a uma idade em que é importante eu averiguar as coisas e procurar mais informação e estar atento e ter cuidados. Ai, meu filho está tão crescido. Ainda ontem era um bebê, já me está a pedir preservativos.
É claro que pode sempre haver um certo constrangimento. Estamos a falar dos nossos pais que nos educaram, que nos mudaram as fraldas e que estão habituados a nós pequeninos e sempre debaixo da asa deles. Por isso tenham em conta que eles podem não ficar muito satisfeitos. Daí que eu diga que às vezes é muito mais fácil contar a outro membro da família com quem sintamos uma relação também próxima e que nos possa igualmente ajudar. Por outro lado, vocês até podem nunca contar diretamente aos vossos pais que isso já aconteceu na vossa vida. Porque há certas coisas que nós não temos que partilhar com os nossos pais, não é? Se vocês pedirem única e exclusivamente para ir a uma consulta, eles vão perceber, eles não são burros. Porque eles sabem que eventualmente alguma coisa vai acontecer. E assim é uma maneira deles ficarem descansados, de verem que ao menos vocês têm a responsabilidade necessária para aquilo que estão a fazer. Que é, em termos de saúde, em termos de proteção. E mais vale logo esse pedido para ir a consultas e procurar informação médica do que depois terem que ter uma mãe ou um pai a vasculhar as vossas coisas à procura de preservativos ou sabe-se lá mais o quê. É importante vocês transmitirem essa confiança, mais do que chegar ao pé deles e contar já não sou virgem, que é uma coisa que acho que nenhum ou poucos pais gostam de ouvir ou estão prontos para ouvir. Acho que são mais as vossas atitudes e a maneira como vocês abordam as coisas subtilmente que lhes dá a confiança em vocês para vos deixar seguir a vossa vida, tanto em termos sexuais como noutro campo qualquer da vossa vida pessoal. E pronto, por hoje é tudo. Espero que tenham ficado esclarecidos em relação a este assunto da virgindade. Caso tenham mais alguma dúvida, podem sempre escrever lá em baixo nos comentários ou mandar um mail para o endereço que está lá em baixo na descrição ou mesmo uma mensagem privada para o Facebook do canal. E eu vejo-vos no próximo vídeo e até lá não se esqueçam, stay sexy and stay safe. Proteção! Tchau!